Então vamos lá, simulado de gramática, questões da banca IBFC para você revisar todo o conteúdo que foi abordado anteriormente no curso. Então, o que vem agora é ideal para você assistir, revisar perto da prova, tá bom? Ideal mesmo, porque vai te permitir revisar vários aspectos gramaticais, vários detalhezinhos que a banca IBFC ela vem cobrando nas provas de concursos, tranquilo? Então vamos lá, vamos iniciar, beleza? Vamos lá, vamos iniciar. A primeira questão é uma questão de morfologia. Ela diz assim, ó, ela vai falar assim: as expressões destacadas em repetir as sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos, cumpre um papel importante uma vez que. Aí a letra A diz assim: conferem dinamismo ao texto, com noção de movimento, de ação, exercendo valor verbal. B. Indicam especificações em relação ao substantivo a que se referem, cumprindo valor adjetivo, valor de adjetivo. Aí eu tenho, aqui fala valor verbal, ó. C. Apresentam conotação adverbial, revelando circunstâncias de modo em relação ao substantivo. D. Sugerem a noção de posse em relação a termos genéricos, sendo classificada como pronomes. Neste caso, o que ele está cobrando aqui é o que chamamos de locução adjetiva. A locução adjetiva, ela vai ser a junção de uma preposição mais um substantivo. Então, a junção dos dois aqui, da preposição mais o substantivo, faz com que essa expressão ela tenha o objetivo de caracterizar. Ela tem o objetivo de quê? De caracterizar o substantivo. Aí você vai ter duas nomenclaturas aqui. A primeira é, isso é uma locução. Locução por quê, professor? Porque é a junção de duas ou mais palavras e vai ser o quê? Uma locução adjetiva. Lembra que valor de adjetivo, lembra que adjetivo é a classe que caracteriza o substantivo a que se refere. Então, se você fala, por exemplo, aqui, ó, o poder da, o poder de Deus, se você fala, por exemplo, assim, ó, o poder de Deus, o que é que você tem nessa questão? Você tem, ó, a expressão de Deus é uma locução, porque é a junção de duas ou mais palavras e ela serve para caracterizar poder. O que é poder? Substantivo. Então, a locução adjetiva ela tem esse papel de caracterizar. Veja que aqui não é só Deus que caracteriza poder, é de Deus que caracteriza poder. Então, como eu tenho aqui uma locução, por ser a junção de duas ou mais palavras, e essa locução, ela caracteriza o substantivo poder, isso é uma locução adjetiva. Isso é uma locução adjetiva. E a locução adjetiva, ela tem valor de quê? Ela tem valor de adjetivo. Bom, então se você observar aqui, dos animais, caracteriza berros, não é qualquer berros, é dos animais. Então, essa locução adjetiva, ela serve para quê? Para acrescentar. Ela acrescenta uma informação a ela. O poder, mas não é qualquer poder, é o poder de Deus. Por isso que é locução adjetiva. Então, dos animais se refere a berros, do vento se refere a barulho, dos galhos se referem a som. O que é que essas locuções têm em comum? Elas se referem a substantivo. Então, nós temos o caso aqui, a resposta de letra B, né? Essa questão, a resposta é B, indicam especificações em relação
ao substantivo a que se refere, no caso, berros, barulho e som, e cumprem valor adjetivo na função de quê? De locução. Então, morfologicamente, nós temos aqui locuções o quê? Locuções adjetivas. Temos locuções adjetivas. Então, ó, não é qualquer berros, é dos animais. Não é qualquer barulho, é do vento. Não é qualquer som, é dos galhos. Então, essa aqui é a resposta correta. Locução adjetiva, revisa pelo material. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixa aí seu comentário. Beleza? A próxima questão, ela diz assim, ó. Assinale os tempos e modos verbais empregados e assinale a incorreta. A IBFC, ela adora cobrar esse tipo de questão, em que ele dá uma frase e coloca algo na frente que classifica algum termo. Neste caso, está se referindo a tempos e modos verbais. Tempos e modos verbais. Tranquilo? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Primeiramente, sobre os modos. São 3 modos verbais, né, ó? Que é o modo do primeiro modo, o modo que é o mais cobrado, é o modo do indicativo. Você tem o subjuntivo e você tem o imperativo, certo? Vamos lá, o indicativo é o modo da certeza, o subjuntivo é o modo da dúvida e o imperativo é o modo da ordem, certo? É o modo da ordem. Então, é muito comum ele falar, ó, presente é o tempo verbal, indicativo é o modo. Então, aqui ele diz, ó, futuro do pretérito, do indicativo. Então, vamos começar por essa definição aqui, ó, indicativo, indicativo. E aqui fala indicativo. Vamos começar por ela. O que é o indicativo, professor? É o modo da certeza, da convicção. Indicativo, tá certo? Que é o mais comum. Então, olha só aqui, ó. A vida é singular ao tempo. Então, se faz uma declaração, essa declaração que é feita, ela expressa uma certeza? A vida é singular? Sim, o verbo ser, no caso, ele está empregado no indicativo, certo? Por que razão deveria? Por que razão deveria? Deveria é indicativo? É indicativo. Tenho é indicativo? É. Talvez após o recesso, eu possa lá estabelecer. Observe que o possa não é indicativo. O possa é subjuntivo, porque aqui expressa uma dúvida, expressa uma possibilidade. Então, esse é o modo subjuntivo. Então, nós temos aqui na letra D, presente, né? E aí vamos remeter aqui bem rapidinho, ó, aos tempos verbais que ele cobrou. Tempos verbais, certo? Ele falou presente. O que é que marca o tempo presente, né? Ação, uma ação momentânea, uma ação o quê? Uma ação atual. Beleza? Então, ó, a vida é singular ao mesmo tempo, ó. A vida é. Então, tá dizendo que neste momento a vida é singular ao tempo. Então, é presente? É presente. Tenho é o quê? É um verbo que expressa uma posse, né? Tenho. Se eu tenho, está comigo, está também delimitando o quê? Tempo presente. Uma dica, quando você tiver dúvida se é presente, passado ou futuro, por exemplo, você tem dúvida se tenho é presente.
tenta usar o verbo no passado e no futuro. Por exemplo, tenho. O que seria um verbo no passado? Tinha, tive. O que seria no futuro? Terei, teria. Então isso ajuda a você analisar se o tempo verbal está correto, certo? Ok? Talvez eu possa aparecer. É presente, né? Talvez eu poderia é futuro, tá bom? Edson, e aqui, futuro do pretérito, vamos falar sobre ele? Vamos colocar aqui no nosso esqueminha o futuro, porque o futuro ele vai se dividir em dois. Futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do pretérito, lembra, né? Futuro, o próprio nome já fala. Então, futuro do presente é um futuro certo. É um futuro certo. Beleza? Futuro do pretérito é um futuro incerto. Então, o do pretérito é que ia ocorrer. É mais ou menos assim, ó. O do pretérito ia ocorrer. O do presente vai ocorrer. Vai ocorrer. Então, por exemplo, aqui, ó, se você fala assim, ó, amanhã eu estudarei, ó. Espera, amanhã eu estudarei. Estudarei é futuro do presente. Por quê? É uma ação do futuro que vai ser realizada. Você vai estudar. Agora, se você diz, ó, amanhã eu estudaria. Estudaria é futuro do pretérito. Por quê? Qual é a ideia? Estudaria, você não vai mais estudar. Você ia, ó, o evento ia ocorrer. Amanhã eu estudaria. Isso significa que eu não vou mais estudar. Aqui ele fala, ó, deveria. Ele fala futuro do pretérito. Sim, deveria. Ó. Por que razão deveria? Certo? Futuro de quê? Do pretérito. Qual seria o futuro do presente? Seria do presente se fosse, ó, deverá. Se fosse deverá, seria futuro do presente. Deverá. Deverá é uma ação no futuro que vai ser realizada. Ok? Então a resposta aí da 2, incorreta é a letra D. O erro está no modo verbal. O modo não é indicativo, é subjuntivo. Possa, expressa dúvida. Beleza, beleza, beleza. Vamos para a próxima aqui, item 3 aí. Considerando a utilização correta do acento grave, indicador de crase, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do texto abaixo. Então nós temos aqui, ó, à luz de novas tecnologias, espera-se que o combate... Vamos começar com o combate aqui, né? Dentro dessas questões aqui, é sempre importante lembrarmos que, na maioria dos casos, você tem que, primeiro, observar a regência. Segundo, você vai para a regra da crase, né? Então, você vai para a regra da crase, tá bom? Então, quando você tem aqui, ó, o combate às células, você tem, ó, o combate é um nome, ó, o combate, está antecedido pelo artigo o. Então, o combate às células, veja que eu consigo analisar a regência. O combate a algo, o combate a alguém. Células é um substantivo feminino que aceita artigo. Então, ó, observou que combate rege preposição a. Células é um substantivo feminino que aceita artigo. Certo? Para confirmar a crase, você pode utilizar a regra do cachorro, né, que é fazer a substituição da palavra feminina pela palavra masculina. Você pode fazer essa substituição. Então, se você fala aqui, o combate às células
É a mesma coisa de falar o combate aos, vamos colocar aqui, o combate aos vírus. Veja que eu vou usar a forma aos, combate aos vírus. Então aqui vai ter crase. Só toma cuidado com o seguinte, vai ter crase se você usa o as no plural, o combate às células. Esse as aí está remetendo que aí está tendo o artigo de células, pois está no plural. Se você usa o a no singular e células no plural, aqui é um caso de crase proibida. Aí vai ser um caso de crase proibida. Então, se você diz, ó, o combate, põe o a no singular e diz as células vai ser sem crase. Então, ó, posso eliminar aqui, posso eliminar aqui. Então, vai ser proibido. Então, há duas formas de eu falar aqui. As com crase ou a no singular sem crase. Então, desta maneira eu elimino aí só a letra B e a letra E. Certo? Olha o final. Gerando menos transtornos. Gerando menos transtornos a alguém. Então, rege preposição. Só que aqui não vai haver crase, aí você pode anotar assim, ó, o a mais quem, o a mais cuja, também vai ser crase proibida. Não há crase antes de quem, não há crase antes de cuja e cuja, não vai haver, tá bom? Não vai haver. Antes de que, antes de quem, antes de cuja e cuja. Então, anota aí. Este azinho aí, ó, ele vai ser só preposição. Então, se você tem a quem, a cujo, a cuja, vai ser sem crase. Vai ser o quê? Vai ser proibida. Tranquilo? Aqui, à luz de novas tecnologias, aqui vai haver crase à luz de novas tecnologias, porque aqui vai entrar na regra chamada de locução adverbial feminina, certo? Locução adverbial feminina, a resposta no caso aqui vai ser a letra C, né? Da questão 3 é a letra C, em relação à locução adverbial feminina. E como é que funciona, professor, essa locução? Como é que funciona essa locução adverbial feminina? Como é que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. Locução é o quê? É duas ou mais palavras. Locução é duas ou mais palavras. A adverbial feminina, ela vai expressar a relação de modo, a relação de tempo, a relação de lugar, certo? Então, vão ter as semânticas. Então, quando você fala que sair à noite, por que é que a noite vai receber crase? Quando você fala sair à direita, por que é que a direita vai receber crase? Sair às pressas. Então, o que eu tenho aqui são locuções, porque remete à ideia de duas ou mais palavras e representa o quê? Modo, tempo e lugar. Ó. À noite representa o tempo, então a crase ocorreu em que? Locução adverbial feminina. À direita representa ideia de lugar, locução adverbial feminina. E as pressas representam o que? Ideia de modo. Tá bom? Então aqui, ó, à luz de novas tecnologias, aqui representa a relação de quê? Do modo. Por isso que vai haver crase. Tranquilo? Essa questão de perguntar a regência, ela não se aplica aqui dentro das locuções. Então vamos colocar assim, ó, a crase nas locuções adverbiais, ela independe de regência. Não precisa analisar. Basta identificar que é uma locução, que é adverbial e que é feminina. Então vai haver a crase.
Beleza, então anota aí. Então, ok. O combate às células, o combate aos vírus, houve crase. A mais plural, o A no singular, palavra à frente no plural é proibida. Ok? Vamos para a próxima aqui, ó. A questão 4, ela diz assim, ó. Ao observar o emprego do acento indicativo de crase, explicou isto à cachorrinha com abundância de gritos e gestos. Nota-se a adequação ao que prescreve a gramática quanto ao uso desse acento. Assinale a alternativa que, ao substituir-se cachorrinha por outro complemento, provoca-se um erro quanto à crase. Vamos lá. A resposta desta questão 4 é a alternativa de letra B. Por que, professor, aqui? Mesmo havendo regência, o que você tem aqui é o A mais. Aí vocês vão revisar aqui 3 casos proibidos de crase, que é todos é masculino, crase proibida. Formou A mais plural, ao invés de que o A está no singular e a palavra à frente está no plural. E todos também é pronome indefinido. Então anota aí essa letra B, a resposta. Há um erro de crase aí, porque não há crase masculino. Claro que tem a exceção, né? Quando representar a moda de, a maneira de, o A mais plural e o A mais pronome indefinido. Tá bom? Olha a letra D. Comunicou isto, ó, regial. Comunicou isto a alguém. A família. Família, aceita o artigo A. Vou trocar família por grupo. Como é que fica? Comunicou isto ao grupo. Por isso que vai ter crase. Então, a crase ela ocorre pela regência de explicou e pela morfologia da palavra família. Certo? É aqui, gente. Vamos lá. Vamos bem rapidinho aqui, ó. Vamos ver 2 casos aqui importantes, ó. Crase nos pronomes demonstrativos, que aí você revisa, ó. Crase nos pronomes demonstrativos. Aqui você tem o aquele, você tem o aquele, você tem o aquela e o aquilo. Você substitui pelo a isso. Espera aí, desculpa. Você substitui por a esse, a essa e pelo a isso. Então, se aparecer o azinho na substituição, vai haver a crase em aquele, aquela e aquilo. Vamos então ver aqui como é que fica. Explicou isto àquele amigo, ó. Vamos trocar. Explicou isto, ó. Veja que eu vou falar, ó. Explicou isto a esse amigo, tá bom? A esse amigo. Então aqui nós vamos observar o quê? Crase nos demonstrativos, tá bom? É aquela coisa, pessoal. Se o verbo rege a preposição a, este a, ele vai se juntar com o primeiro a, de aquele, de aquela, de aquilo. Por isso que vai haver o quê? Por isso que vai haver a crase. O outro ponto importante, e aí você vai revisar, é a crase o quê? Facultativa. A crase facultativa, meu aluno, vai acontecer assim, ó. Primeiro, você deve observar a regência da preposição a, tem de ter regência, para depois você observar a regra da crase. Aí a crase é opcional, ocorrendo com o até, com mulher e com pronome possessivo que singular. Então a crase é opcional com a preposição até, antes de nome próprio de mulher e antes de pronome possessivo singular. Vai ser opcional. Vai ser opcional. Então aqui, ó,
explicou isto à sua mãe, essa letra aí, a crase, ela é opcional, ela é facultativa. Então, ó, explicou isto a alguém, ó, rege preposição. Aí eu tenho o quê? Sua. Então eu tenho preposição a mais pronome possessivo o quê? Singular. Então neste caso aí temos uma crase o quê? Opcional. Neste caso, ó, preposição a mais pronome possessivo, né? Preposição a mais pronome possessivo singular. Beleza? Pronome possessivo singular. Então, a resposta da questão 4 é a alternativa B. Tranquilo? Olha a questão 5. A questão 5 também é de crase. Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi usado corretamente. Foi usado corretamente. Aí eu tenho aqui, ó. As informações fornecidas pelo Ministério da Saúde embasaram. Olha só que sacada aqui, pessoal. Embasaram, presta atenção. O que é que embasaram as conclusões? As informações fornecidas pelo Ministério da Saúde. Isso aqui é o sujeito. Neste caso, as informações não podem ter crase, porque informações aqui é núcleo do sujeito. Primeiramente, não há regência para que haja crase em as informações. Então, as informações, se eu trocar informações por pedidos, veja que eu vou falar assim, ó, eu vou trocar por os pedidos, ó, os pedidos fornecidos pelo Ministério da Saúde embasam. Perceba que não está tendo o que? Regência. Como eu falei, eu vou trocar a feminina pela masculina, eu vou aplicar qual regrinha? A regrinha do AU, né? Que eu chamo aí regra do cachorro, né? Ó, o combate às células, o combate aos vírus. Quando você pega 5, você não tem como fazer isso. Então, as informações embasam, os pedidos embasam. Veja que eu troquei apenas por os. Olha aqui. O texto é embasado segundo as informações fornecidas. Segundo, não rege preposição. Então, olha só aqui, ó, também não está tendo regência. Vou trocar por pedidos, ó. O texto é embasado segundo os pedidos. Não está tendo regência, portanto, não vai ter crase aí. O Ministério da Saúde embasou as informações, embasou os pedidos. Aí aqui você tem que observar, ó, o verbo embasar. Quem embasa o quê? Embasa algo, né? É o quê? É o embasamento. Então não vai ter crase aqui. O Ministério da Saúde embasou. Embasou o quê? As informações. Embasou o quê? Embasou os pedidos. Embasou os pedidos. Tá bom? Ok? Neste caso, não vai ter crase aqui. Olha a letra A. As conclusões do texto foram embasadas. O que é que foram embasadas? As conclusões do texto. As conclusões do texto é o sujeito. Conclusões é o núcleo. Não pode ter essa crase aqui. Veja que eu vou dizer assim, ó. Os pedidos do texto foram embasados, certo? Foram embasados. Neste caso, ó, a resposta é letra D. Ó, em relação às informações, em relação rege a, em relação a algo, vou trocar informações por pedidos. Eu vou dizer como? Em relação aos pedidos. Em relação aos pedidos. Então, 5 aí, a alternativa de letra D.
Tá bom? 5, letra D é a resposta. Ok? Certo. Olha a próxima. Olha a próxima, beleza? A 6 diz assim. No giral da cozinha, arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho. Ao analisar sintaticamente a oração, deve-se classificar seu sujeito como. Vamos lá. O que eu tenho aqui na questão 6 é um verbo com o se. Então, sempre que você observar o se, apareceu o se na prova, e ele é muito cobrado pela banca IBFC, você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai perguntar a este verbo, você vai perguntar o que, você vai perguntar quem, e a resposta vai ser o quê? Vai ser o sujeito da oração. Então, você vai ter isso aqui, certo? Então, você vai ter verbo mais o se, faz a pergunta o que ou quem, e ele vai te jogar onde? No sujeito, certo? No sujeito. Tranquilo? Agora, olha só. O que é um sujeito simples? É um sujeito formado por apenas o quê? Um núcleo. O que é um sujeito indeterminado? O indeterminado é a interrogação. Existe, mas ninguém sabe quem é. Existe, mas ninguém sabe quem é. Sujeito oculto, ele ocorre da omissão de quem? Do eu, do tu, do ele, do nós e do vós. O oculto ele vai dessa omissão. O sujeito composto é aquele que tem dois ou mais, o quê? Dois ou mais núcleos. Então, meu aluno, vende-se, por exemplo, aqui, ó. Quando você diz assim, ó, vende-se casa. Você vai perguntar, vende-se o quê? Espera, você vai perguntar. Você vai pegar o verbo e vai perguntar, vende-se o quê? A resposta é casa. Casa é o quê? Sujeito. Só tem um núcleo aqui, então o que nós temos aqui é um sujeito simples. Sujeito simples. Aí se eu falo aqui, ó, vendem-se casas e carros. Você vai fazer a mesma perguntinha. Vendem-se. Você vai fazer a mesma perguntinha. Vendem-se. Vendem-se o quê? A resposta é casas e carros. Sujeito. Só que agora eu tenho dois núcleos, que é casas e carros. Então aqui eu vou ter o quê? Sujeito composto. O que eu tenho que ficar atento é com a concordância. Ó. Esse verbo que está aqui, ele concorda com o sujeito a que se refere. E esse se que está aqui, ele vai ser chamado de pronome o quê? De pronome apassivador. Então, revisa isso. Então, pegou o se, verbo com se. O que eu vou fazer na prova é o que mesmo, professor? Você vai perguntar. Arrumavam-se o quê? A resposta é mantas de carne seca e pedaços de toicinho. Isso que eu destaquei em vermelho, que eu destaquei, é o sujeito. Dentro do sujeito, você vai ter o núcleo. Para você identificar o núcleo, lembra que o núcleo é a palavra mais importante. Lembra disso. Qual é a palavra mais importante aqui? É mantas. O que é que realmente ele estava arrumando? Mantas e pedaços.
Então, isso significa que mantas e pedaços vão ser núcleos. Como eu tenho 2 ou mais núcleos, nessas 6 eu tenho aí sujeito composto, formado pelo si, que é chamado de pronome apassivador. Tranquilo? Que está sendo chamada de quê? De pronome apassivador. Então, essa questão 6 é letra D a resposta. Então, se ligue, apareceu se na prova, aplique esse esqueminha aqui. Vamos para a próxima aqui, né? Falta aí. Ó, vamos para a próxima aí. Questão 7, ela diz assim. Vamos lá. Questão 7, ela diz assim. Ó, assinale as afirmativas abaixo sobre o enunciado a seguir. Aí diz assim, ó. O vocábulo singular funciona como predicativo do sujeito. Vamos lá então. Vou abrir um slidezinho aqui para a gente falar de algumas funções. Que é que ele fala, ó, predicativo do sujeito, certo? Aí a Banca IBFC, ela tanto cobra o predicativo do sujeito com o verbo de ligação, certo? Tanto cobra o predicativo do sujeito com verbo de ligação, como sem verbo de ligação. Como é que vai funcionar? Certo? Como é que vai funcionar aqui, ó? Com verbo de ligação. Verbo ser, verbo estar, verbo ficar, verbo parecer, permanecer, parecer já coloquei. O que mais? Tornar-se, andar, pode ser verbo de ligação, tá bom? Então, nessa primeira ocasião, vai ser assim, ó. Verbo de ligação mais o verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito ao que chamamos de predicativo. Então, para a prova, o que é, professor, predicativo? Lembra sempre, o predicativo, ele é uma característica. O predicativo, ele é uma característica. O predicativo, ele é uma característica. Neste caso, a característica vai ser de quem? Do sujeito. A característica vai ser do sujeito. Então, vou dizer assim, ó. Vou falar assim, ó. Ela está motivada. Qual é a função sintática de motivada, professor? Você tem aqui o estar, ó, como verbo de ligação, ligando motivada a ela. O que é ela? É o sujeito. Então, motivada aqui é o que? É o predicativo. Certo? Para ficar bem completinho aí, é possível que haja predicativo do sujeito sem verbo de ligação. Como é que vai funcionar? Você tem o sujeito, não vai ser mais o verbo de ligação, mas você vai ter aqui, ó, você vai ter aqui o predicativo. Você vai ter aqui, ó, o predicativo. Como eu já falei, esse predicativo ele vai caracterizar quem? O sujeito da oração. Já foi cobrado em provas anteriores isso aqui. Então, revisa lá nas aulas anteriores. Então, se você diz assim, ó, ela fez a prova, veja só, motivada. Vamos imaginar que ele destacou motivada. Ele destacou motivada. Perceba que motivada se refere a ela. Ó. Ela fez. Ela é o sujeito.
Ela fez a prova motivada. Perceba que motivada aqui é um predicativo. Mesmo que a frase esteja sem verbo de ligação, ele assumiu função de predicativo aqui por caracterizar quem? O sujeito. Então anota aí. Pode vir predicativo sem verbo de ligação? Pode sim. Está aqui um exemplo. Então no primeiro item, o primeiro item é verdadeiro. A gente já elimina aqui, ó. Né? Primeiro item, ele é verdadeiro. Porque eu tenho, ó, a vida é singular. O que é singular? A vida. A vida é o sujeito. A vida é o sujeito. É verbo de ligação. Singular vai ser o quê? Vai ser o predicativo que está caracterizando quem? O sujeito vida. Tá bom? Ó, eu não tenho só verbo de ligação aí não, ó. Eu tenho aqui, ó, o tempo é eterno. A criatura humana é botão de rosa. Então, o que é que está acontecendo aqui, ó? O tempo é o sujeito. É verbo de ligação. Eterno caracteriza tempo. Então, aqui, ó, eterno é predicativo. O que é botão de rosa? A criatura humana. A criatura humana é sujeito. É verbo de ligação. Botão de rosa está caracterizando quem? O sujeito. Então, é também o quê? Predicativo. Neste caso, esses três predicativos aí estão acompanhados de quê? De verbo de ligação. Beleza. Olha o que ele diz no item 2. Há a presença de predicados nominais em todas as orações do período composto. Predicados nominais. Vamos falar aqui bem rápido, revisar esses caras, ó. Predicado. Predicado nominal. E aí você revisa os outros, beleza? O predicado nominal, ele ocorre com verbo de ligação. Apareceu o verbo de ligação, o predicado é nominal. Apareceu o verbo de ligação. Então, ó, com verbo de ligação é predicado nominal. Certo? Neste caso, o núcleo do predicado, ó, neste caso, o núcleo do predicado é o predicativo. Então, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos assim. Como é que funciona? Se eu digo assim, ó. Edson está feliz. Então, aqui você faz o quê? Uma análise só. Olha só. Edson é o sujeito. Está é um verbo de ligação. Feliz é a minha característica. Está me caracterizando. Como está após o verbo de ligação aí, ele é o quê? Predicativo. Tranquilo. Então, esse aqui é um tipo de cobrança. Pode perguntar se o verbo é de ligação, pode perguntar se feliz é predicativo, pode perguntar se Edson é sujeito. Outro item importante é de perguntar o predicado. Esse predicado aí, por ser formado por verbo de ligação, ele é predicado nominal. Toda oração, todo predicado que tem verbo de ligação é predicado nominal. Anota aí. Todo predicado que tem verbo de ligação é chamado de predicado nominal. Então, esse item 2, ele também é verdadeiro. Por que, professor? Verbo de ligação, verbo de ligação, verbo de ligação. Ou seja, em todas as orações. Lembra que falou em oração, lembra de verbo. Isso aqui, ó, matéria orgânica falível, isso não é uma oração.
Por que que isso não é oração? Porque está sem verbo. Então, quando ele falou predicados nominais em todas as orações, ele está se referindo a é singular, é eterno e é botão de rosa. Neste caso, como as três têm verbo de ligação, as três têm predicado nominal. E quais são os verbos de ligação, professor, que eu tenho de memorizar? O ser, o estar, o ficar, o parecer, o permanecer, o tornar-se, o andar. Eles vão ser verbos de ligação quando acompanhar quem? O predicativo, que é o quê? Que é a característica. Ok, beleza. 1 e 2 aí. Olha o item 3. O vocábulo humana funciona como complemento nominal. Falou em complemento nominal, lembra que de uma coisa fundamental. O complemento nominal é sempre com preposição. Quando diz assim, quando falar na prova, é complemento nominal. A primeira coisa que você vai olhar é: tem preposição? Ele está se referindo à palavra não, ele está se referindo à palavra humana. Olha a palavra humana aí, humana. Humana tem preposição? Não tem. Não tem preposição. Se não tem preposição, não pode ser. Só com ela você marcava a resposta correta. Professor, e qual é a função? Qual é a função desse item aí? É o adjunto adnominal. O adjunto adnominal é a função sintática que acompanha o substantivo. É a função sintática que acompanha, está junto ao substantivo. Então você vai ter o substantivo e você vai ter que relacionar a morfologia. Existem 4 classes morfológicas, como por exemplo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o adjetivo. Quando eles acompanharem substantivo, estiverem acompanhando, né? Por isso que se diz adjunto adnominal, é junto ao nome. Que nome é esse? Substantivo. Então, peraí, deixa eu só corrigir aqui. O artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo. Eles vão funcionar como adjunto adnominal. Então, vai ter uma relação o quê? Morfossintática. Então, eles vão acompanhar. Então, vamos lá. Artigo, numeral, pronome e adjetivo, quando acompanharem o substantivo, vão funcionar sintaticamente como adjunto adnominal. Ok, meu aluno? Então, a criatura humana. A criatura humana. O que eu tenho aqui, né? Lembra? Estamos falando de sintaxe. A criatura humana. O que é criatura? Substantivo. O A é o que, professor? Morfologicamente, artigo. Humana é o que, morfologicamente? Humana é o adjetivo de criatura. Então, quando você classifica que o A está acompanhando criatura, que é um substantivo, e humana, que está acompanhando o substantivo criatura, vocês vão observar que em sintaxe esses termos são adjuntos adnominais. São adjuntos adnominais. São adjuntos adnominais. Beleza? Eu vou ter isso aqui. Ok. Aí o último item, vai ser a mesma ideia. As palavras orgânica e falível
funcionam como adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais acompanham o substantivo, ó, matéria orgânica, matéria falível. Veja que orgânica caracteriza matéria, falível também. O que é matéria, professor? Substantivo. Então você tem orgânica e falível, morfologicamente são adjetivos, sintaticamente são adjuntos adnominais. Eles trazem consigo mas não, professor. Adnominais. Eles trazem consigo a ideia de acréscimo. A ideia de acréscimo de determinação. Então revisa lá. Então o item 1, 2 e 4 é a resposta da 5. Da 5 não, da 7. Chega um momento da aula que a pessoa fica cansada. Então, questão 8, 9 e 10. Vamos lá. Questão 8 diz assim: a sintaxe estuda a disposição e relação que as classes exercem dentro de um enunciado ou texto. A este respeito, assinale a alternativa que apresenta corretamente a função da expressão em destaque a seguir. O diretor médico da DASA, Gustavo Campana, lembrou que, vamos lá, complemento nominal é com preposição. Gustavo Campana tem preposição? Não tem. Então, não pode ser complemento nominal. Bom? Não pode. Vocativo é um termo que serve para chamar. Ó, a IBFC gosta muito de cobrar, viu? Vocativo versus aposto. O aposto serve para explicar. Então, o vocativo, ele chama, o aposto explica. O vocativo chama, aposto explica. Vocativo chama, aposto explica. Sujeito. Vamos observar se é sujeito? Vamos pegar o verbo lembrou. Quem é que lembrou que 80% das 8.000 doenças consideradas raras tinham origem genética? Quem é que lembrou? O diretor médico da DASA. Então não é sujeito. O sujeito é este. O diretor médico da DASA. Aí a grande pergunta é, mas quem é o diretor médico da DASA? Gustavo Campana. Então, Gustavo Campana tem como objetivo explicar. Por isso que a 8 é um aposto. E aí nós temos o quê? A figura do aposto. Você tem o aposto, né? Ó, o aposto explicativo. Sempre com pontuação. Sempre com pontuação. Aí você tem um termo X, vírgula, o aposto, vírgula, geralmente é assim, e esse aposto serve para o quê? Serve para explicar. Serve para esclarecer. Serve para explicar, serve para esclarecer, certo? Um termo anteriormente, né? Essa é a função. Tá bom? Essa é a função. Então é aposto e não vocativo. O vocativo ele é usado para chamar. O vocativo é quando você chama. Então você está... o vocativo é para chamar. Então você está conversando com... Então você está conversando com a pessoa e a chama. Então se eu falar assim, olha... Gustavo Campana, você lembrou dos 80%? Ou seja, estou conversando com ele e eu uso a vírgula para demarcar o chamamento. Beleza? Então o IBFC cobra muito isso. Vocativo chama, aposto explica. Bom, então, quando você for mandar aquela mensagenzinha nas redes sociais, no Instagram ou no meu WhatsApp,
e você diz meu nome, Edson, você pode tirar uma dúvida? Então, ó, coloca vírgula. Tô brincando, viu, gente? Eu não fico corrigindo ninguém, não. Até porque o meu intuito é fazer você acertar as questões da prova, certo? As questões, então, estamos aqui na aula. Eu mesmo não me preocupo tanto, às vezes, quando eu falo. Não tenho essas besteiras, não. O importante é fazer com que você entenda o conteúdo e acerte as questões. Bom, acerte as questões. Esse é o meu objetivo. Beleza. Então, vamos lá. Para a próxima. Questão 9. Gente, a 9 eu vou explicar. Depois, ó, essa 10 aqui, eu quero deixar um alerta para você, porque a IBFC, ela adora conflitar um pouquinho com o conceito. Então, vamos começar pela 9, aí eu chego na 10 e aí eu te explico o que é que eu quero falar. Então, olha só a 9. Considere a estrutura do seguinte fragmento retirado do texto. Se ela houvesse dito que tinha ido ao inferno, em seguida assinale a alternativa que traz análise correta. Aí dessa questão 9. Beleza? Então, olha só, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Então, olha só. Oração. Vamos lá. Oração. Tranquilo? Falou em oração, você vai observar o verbo e as locuções o quê? Peraí. Deixa eu dividir aqui. Vamos dividir aqui. Vamos falar de oração. Oração, certo? O que é oração? Oração falou em verbo, falou em locução verbal, é oração. Para ter oração, tem de ter verbo. Bom, falou em oração, tem de ter verbo. Aí nós vamos ter o seguinte. O número de orações é igual ao número de verbos ou locuções verbais. Professor, o que é uma locução verbal? Quando você tem dois ou mais verbos, né? Vai morar, vai brincar, né? Assim? Ok? Então se liga só aqui, ó. Se você fala assim, ó, vou agora. Você tem uma oração formada por qual verbo? Vou viajar agora. Cuidado. Você continua tendo apenas uma oração, porque vou viajar é uma locução. Então, uma locução verbal é igual a uma oração. Uma locução verbal é igual a uma oração. Eu vou ter isso aqui. Tranquilo? Duas ou mais orações, aí vai ser diferente, né? Você vai dizer, ó, vou agora e quero comer. Então agora você tem, ó, vou agora é uma oração, vou, quero comer é a segunda. Então eu tenho aqui, ó, duas orações. Tranquilo? Ok. Então, neste exemplo aqui, eu tenho quantas orações? Se ela houvesse dito, é uma locução verbal. Se é uma locução verbal, é uma oração. Então, cuidado, você não vai contar houvesse é uma oração, dito é outra. Não, houvesse dito é uma oração.
que tinha dito ao inferno, tinha dito, também é uma locução que verbal. Neste caso, eu tenho uma oração. Ou seja, ó, 2 orações é a resposta da 9. 2 orações é a resposta da 9. Período simples. Aí vamos lá. O período simples, vamos lá, ó. Período simples versus período composto. O que é o período simples? Quando tem uma oração. Quando é que é período composto? Quando tem 2 ou mais orações. Cuidado, período simples e período composto tem a ver com as orações e não com o sujeito. Cuidado que ele pode afirmar assim, que o período é composto porque é um sujeito composto. Não tem nada a ver. É um período composto porque tem 2 ou mais orações. É um período simples porque tem uma. Período simples não pode ser, porque tem 2 orações aqui. Tá bom? Então a 9, letra A. Então tá aqui, anota aí. Número de verbos, número de orações é igual ao número de verbos ou locuções verbais. Tranquilo? Ok. A próxima questão é a que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte, é a divisão do período. É a divisão do período composto. Como nós já vimos, o período composto ele tem 2 ou mais orações. Essas orações elas vão ser unidas, em regra, por algum conectivo. E aí vai entrar aqui, ó, período em que eu tenho a relação de coordenadas, né, das orações coordenadas e das subordinadas. Você tem que lembrar o conceito. Você tem que lembrar a oração, ela pertence a qual grupo? Aí uma atenção aqui, ó. Falou em coordenadas, são peraí, deixa eu corrigir. São independentes. Orações coordenadas, elas são independentes. Orações subordinadas são dependentes. Então, olha só. As coordenadas, elas têm o grupo das assindéticas e das sindéticas. Ela vai ter esse grupo aqui, ó. Certo? Aí aqui você tem, ó, sindéticas aditivas, sindéticas adversativas, sindéticas alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Só para deixar mais claro, a assindética é sem a conjunção e sindética é com conjunção. Então fica de olho na nomenclatura, ó. Oração coordenada assindética, oração coordenada sindética aditiva. Então aqui você tem de observar que aqui tem um muro. Não existe oração subordinada aditiva. Não existe. Então ele gosta de trocar. Ele pega o quê? Ele pega o nome coordenada e troca por subordinada e vice-versa. Ele faz muito isso. Quais são? E quais são, professor? As subordinadas. Subordinadas adjetivas, subordinadas substantivas e subordinadas adverbiais. São essas 3. Então, não existe oração coordenada adjetiva, não existe.
Oração coordenada substantiva, oração coordenada adverbial não existe. Então, ele não pode passar a barreira. Então, há uma parede aqui. Se você tem essa noção, quando você vem para a questão, olha só isso aqui, ó. Certo? Ok? Aí ele vai falar assim, ó. Divagando sobre o nada e refletindo sobre tudo. Aí ele fala, período composto por subordinação, oração subordinada aditiva não existe. Oração subordinada assindética aditiva não existe. Tá vendo? Só pelo conceito você mata. Porque estamos falando de oração aditiva, oração assindética. Também não existe oração assindética aditiva. Não existe oração assindética aditiva. Porque olha só o esquema. Oração coordenada, ou ela é sindéticas, assindéticas, as é sem conjunção, ou sindética, que é com. Não existe oração coordenada assindética aditiva. Não existe. Então, a resposta aí, por eliminação da 10 é a letra C. E aí, seja feliz. Eu vou repetir de novo aqui. Tem dois grupos aqui. Grupo A e grupo B. Ou seja, eles não se misturam. O conceito de coordenada só se aplica às assindéticas ou às sindéticas. Sindética é com conjunção e existem essas 5 aqui. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Isso significa que eu não posso pegar e falar subordinada aditiva, não existe. Coordenada adjetiva, coordenada substantiva, coordenada adverbial. Não se mistura, não vai se misturar. Aí eu tenho aqui, sindética. Sindética é com conjunção, aditiva expressa o que? Soma. Qual é a principal conector da soma? É o E, tá aqui ele, tá aqui ele, pessoal. Divagando sobre o nada e refletindo sobre o tudo. Ok, então essa 10 é a letra C.